Diz assim, irmãos, então, Hebreus, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Deus supremo, absoluto, tua palavra é a verdade, Deus. Tudo aquilo que nós conhecemos no mundo aí fora, tudo aquilo que nós já experimentamos no mundo aí fora, que já ouvimos, já lemos, a conclusão é, Deus, a tua palavra é a verdade absoluta, Deus. Calem-se todos os homens, Pai, diante da tua palavra. Que seja envergonhada, Deus, qualquer sabedoria humana, seja envergonhada, tida sempre como tola, Pai. Estamos diante dessa tua verdade, Pai, da preciosidade da tua palavra. E é o teu povo, Deus, o povo da aliança. Queremos ouvir para a tua voz. Pela exclusividade, Deus, da tua palavra. Aquilo que já está revelado, Deus. Ninguém vai revelar, Deus, de maneira sobrenatural. De maneira extraordinária. Tua palavra, Deus, completa. Em nossas mãos, Pai. Suplicamos ao Senhor que o teu Espírito Santo, Pai, transforme os nossos corações ao ouvir a tua palavra. Que teu Santo Espírito transforme a vida da igreja, Pai. Em nome de Jesus. E que pecadores sejam alcançados, Pai, nessa noite. Não importando quanto tempo tenham de igreja, de presbiterianismo, convertam-se ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, em que ocasião essa carta foi escrita? Quando essa carta foi escrita? Provavelmente, Hebreus, ela foi escrita 65 anos depois de Cristo. Mais ou menos 65 anos. Ou seja, havia 30 anos que Jesus Cristo já havia cumprido a sua missão. Sua vida, sua morte, ressurreição, sua ascensão aos céus. Alguns apóstolos ainda estavam vivos. Ou alguns discípulos que tiveram tão próximos assim dos apóstolos. E a religião judaica ainda continuava viva. Ainda haviam judeus que ainda viviam na lei mosaica, nos rituais de purificação, nos sacrifícios. Mas agora existiam crentes somente no Senhor Jesus Cristo. Crentes na graça do Senhor. Crentes que olharam para a lei e se desesperaram porque sabiam que não podiam cumprir a lei, mas encontraram então a graça do Senhor no Cristo que cumpriu por eles a lei, que cumpriu perfeitamente a lei. Então existiam agora esses crentes. Foi para esses crentes em Cristo Jesus que essa carta foi escrita. Esse foi o motivo. Hebreus foi escrita para esses crentes. Ainda que a carta não diga a sua localização. Acredita-se que essa carta não diz sua localização por conta da perseguição que havia. Se o autor colocasse o seu nome ou o lugar onde estavam reunidos esses hebreus aí, crentes agora, eles seriam facilmente encontrados e seriam mortos, como estava vendo naquela época, mortos, torturas das piores possíveis. Mas então, por qual motivo? Para quem foi escrita? Nós conseguimos ver, queridos, em Hebreus, lendo a carta toda, que esse grupo de crentes ali reunidos não estavam bem. A igreja estava mal ali. Nós podemos ver em Hebreus capítulo 13, e aí nós vemos o propósito maior de se escrever, né? Hebreus capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. Vamos ler, queridos. Hebreus capítulo 3, do versículo 12 ao 14.
vamos ver ali uma fé enfraquecida. Eles não estavam como antes. Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 14. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê? De incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Alguns estão esfriando na fé, não estão mais efervescentes como antes. E lá em Hebreus capítulo 10, vai mais para uns capítulos na frente, no capítulo 10, nós vamos ver alguns irmãos que nem ir para a igreja mais frequentemente estavam indo. Alguns irmãos estavam dizendo, eu não estou com muita motivação, eu não estou muito alegre, o meu humor hoje, eu não estou com um ar tão bom hoje para ir para a igreja, então hoje eu não vou. Hoje eu só vou de manhã, hoje eu só vou à noite. Eu não vou essa semana. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja, tem alguns irmãos que não estavam mais no ajuntamento solene, se congregando, na Assembleia de Deus, para adoração, para ouvirem a pregação da palavra. Então ele vai dizer de novo, vamos se exortar, vamos telefonar para aqueles irmãos, contextualizando, lógico, vamos atrás desses irmãos. O conselho da igreja precisa ir atrás desses irmãos e perguntar o que é que está havendo, meu irmão. Existe uma santa convocação, Deus está presente para receber a adoração do seu corpo, da qual você faz parte, e o membro está amputado. Está faltando um membro ali. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Então veja como é que está essa igreja. Voltando de novo para o capítulo 2, no versículo 1, tem uns que vão até para o culto, mas nem dão muita importância à pregação da palavra, nem prestam atenção na palavra. No versículo 1, por esta razão, Hebreus 2, versículo 1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha, se apegue com mais firmeza à pregação da palavra que você tem ouvido, para que você não se desvie dessa verdade. Você vem para a igreja, a sua única motivação é ver os irmãos, é ver as programações, é que tudo acabe logo para você começar segunda-feira e correr atrás das suas ambições. Então tinha até alguns que iam para a igreja, mas não prestavam atenção na palavra, não estavam nem cultuando de fato. Hebreus capítulo 12. Por favor, irmãos, Hebreus capítulo 12. A igreja parece que está inclinada ao desânimo. Hebreus 12, 12. As suas mãos estão decaídas, os joelhos estão trôpegos. Vejam, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Veja, os irmãos estão desanimados, desmotivados. Precisam ser acendidos novamente. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Em vez de estarem prontos para animar outros irmãos mais fracos, no desinteresse deles, alguns nem sabem o básico do Evangelho, nem muito menos as coisas mais profundas. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Veja, quando você poderia já estar exortando, ensinando, fortalecendo outro irmão, você não sabe nada do Evangelho, você nunca amadurece no seu conhecimento de Cristo. Versículo 12. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus.
Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Paulo em Corinto também chama de menino. Vocês são meninos. Veja que palavra dura, né? Para se dizer a membresia da igreja, né? Eu estou dando leite porque vocês são infantes. De novo eu vou ter que ensinar vocês. É por isso que quando um irmão sai de uma igreja séria, de uma igreja reformada séria, aí ele sai, aí vai e perua por outra igreja, anda, voa um pouquinho, aí ele volta com a cara mais lisa do mundo, e aí eu vou ficar por aqui mesmo. Classe de catecúmenos. Mas você vai voltar de novo, porque o básico você não aprendeu ainda. Você não mostrou convicção daquilo que você crê. É isso, inclusive, é essa orientação, inclusive, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Volta para a classe de catecúmenos, para que ele possa aprender novamente. Então, a igreja, em vez de amadurecer, precisa estar voltando, sempre estar tomando leite, porque nunca cresce. Vejam, irmãos, Hebreus 10 novamente. Abra sua Bíblia. Você que tem interesse, só os que têm interesse na palavra. Não tem interesse, não precisa abrir, meu irmão. Daqui a pouco acaba. Já vai acabar já. Daqui a um tempinho já vai acabar. Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 34. Nós vamos ver como a igreja mudou. Quem era a igreja antes e como é a igreja agora. Como eles suportaram grandes sofrimentos e agora esfriaram. Vejam, Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao versículo 34. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuíres de vós mesmos patrimônio superior e durável. Então vejam, irmãos, vejam como eram esses crentes. Pode colocar como espetáculo para o mundo, pode humilhar a gente na rua, na vizinhança, no trabalho, eu vou ser demitido, vão roubar todos os meus bens. Mas veja, quando alguém perguntar a mim como é que você está, eu vou dizer, rapaz, eu tenho uma morada celestial. Eu tenho algo que é duradouro. Isso daqui tudinho, a traça vem, o ferrugem vem, o ladrão vem. Eu perco tudo isso aqui daqui a pouco. Veja que fé. Eu vou perder tudo, amigo, famílias, bens, prazer. Mas eu tenho, a minha visão é no celestial. Eu tenho minha visão em Cristo. É nele que estão as insondáveis riquezas. E elas são duradouras, são eternas. Então quem são esses crentes, irmãos, que viveram agora estão esfriando? O mais provável, irmãos, é o seguinte: o Império Romano, eles reconheciam a religião judaica como legal. Agora, os crentes, Nero estava perseguindo, torturando, pendurando numa estaca, tocando fogo e botando para iluminar Roma. As lamparinas de Roma agora eram os crentes sendo colocados numa estaca. Então o que acontecia? É melhor voltar para o judaísmo. Crer em Cristo Jesus, crer no Messias que o Antigo Testamento anuncia é perigoso. É muita humilhação, perdemos tudo e é o tempo todo. E não paramos de receber perseguições. É uma atrás da outra, nós não temos descanso. Eu quero conforto nesse mundo. Eu quero aplausos nesse mundo. Eu quero prazer nesse mundo. Vamos voltar então para o judaísmo, vamos voltar para os rudimentos da lei. Imagina um crente olhando para o outro e dizer assim, vamos desistir. O que é que você acha? Vamos acovardar? O outro dizer, claro, pensar nos nossos filhos, né, rapaz? Vamos pensar em tudo aquilo que a gente conquistou aqui. Você acha que é isso que Deus quer? Olha como é. Você acha que é isso que Deus quer, que a gente perca a nossa alegria? Você acha que Deus quer que a gente fique dentro de uma prisão? Você acha que é isso que Deus quer, que a gente perca o nosso emprego? Irmão, não é isso que Deus quer não. Não é isso que o mundo quer. Vamos ceder a eles. O que importa é o que a gente é por dentro. É mais ou menos isso que estava acontecendo com os cristãos. E aí o autor de Hebreus, ele precisava de maneira urgente escrever essa carta e dizer:
Pelo amor de Deus, não cedam, não retrocedam, vocês não podem desistir, vocês não podem enfraquecer, vocês não podem acovardar, porque nós vimos nesses textos todos como é que estava a situação da igreja, a perseguição grande e o que acontece? A igreja ficou mal, vocês já viram aí esse resumo, estava mal mesmo, quando o apóstolo viu o que acontecia. Veja só, o naufrágio na fé é tão urgente, ver o crente trôpego, ver o crente fraco, ver crentes desistindo, abandonando a fé para o mundo aí fora. Isso é tão emergente que o autor dessa carta esqueceu de saudação no começo, saudação no final. Esqueceu de colocar elogios. Estou muito feliz com a fé de vocês, vocês dão um bom testemunho. Eu saúdo fulano e saúdo fulano. Ele esqueceu de dizer qualquer coisa. Ele já vai direto ao ponto. O seu maior interesse nessa carta é exaltar Cristo. Ele precisa dizer, olha, Cristo não é um acessório para a religião de vocês. Veja só, vocês têm Moisés, têm as leis todas, e aí acrescenta Cristo, de maneira que ele pode ser tirado se tiver algum problema. É a religião evangélica de hoje. Cristo é apenas um acessório para fazer a tua vida ficar fácil de viver. Ele não é o centro da tua vida. Ele não é o profeta, ele não é o sacerdote, e ele não é o rei que governa a tua vida em absoluto. Nem muito menos a igreja. O autor ele tem tanta urgência de exaltar Cristo que na carta o tempo todo ele faz isso. No capítulo 1 e no capítulo 2, ele quer deixar claro que Jesus Cristo, exaltando Cristo de maneira que ele diz que Cristo é maior do que os anjos. Do capítulo 3, no versículo 1, até o capítulo 4, no versículo 2, ele quer deixar claro que Cristo é maior do que Moisés. Então ele exalta Cristo acima dos anjos, ele exalta Cristo acima de Moisés. E do capítulo 4, do versículo 13 até o capítulo 7, do versículo 28, ele exalta Jesus dizendo: Jesus é maior do que os sacerdotes, e até mesmo maior do que os sumos sacerdotes. E do capítulo 8 ao capítulo 10, ele vai dizer: Jesus é maior que os sacrifícios do Antigo Testamento. E aí depois segue exortações e exortações e exortações para que o povo permanecesse firme. Não tem outra pregação do Evangelho. Está aqui, esse é o modo de viver, por modo digno do Evangelho. Vivam. Então no versículo 1, irmãos, ele vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, outrora, nesses últimos dias, um contraste da revelação antes e depois de Cristo. Várias vezes, de muitas vezes e de muitas maneiras. Olha, muitas vezes, de muitas maneiras, ou seja, de maneira fracionada. Olha, Deus falou, mas de maneira parcial, de maneira progressiva. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse, mas vamos lá. Você pega todo o Antigo Testamento, você chega para lá em Malaquias, aí você vai ver todos os personagens, todos os fatos que aconteceram, em todos os livros do Antigo Testamento, Cristo está ali, e ele não é um acessório, ele é o centro, ele é o propósito principal daquele livro. Cristo está ali, inclusive, mais de uma vez em alguns livros. Então, de muitas vezes significa: Deus falou aos nossos pais pelos profetas de maneira fracionada, em pedacinhos. Deus falou, ele revelava: Cristo está aqui, de maneira que aquilo ia crescendo, de maneira que aquilo ia progredindo. Revelação progressiva, até que chegou ao seu ápice e culminou em quem? No Filho, na segunda pessoa da Trindade, em Cristo. Por isso que Cristo não é somente aquele que a gente fica cantando uma música: Jesus, 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 e se esse mantra repetir pela terceira vez eu choro. Não é isso que significa exaltar a Cristo, mas reconhecer a sua obra. É isso, reconhecer o seu senhorio. Deus falava com Adão na viração do dia, Deus falava com Abraão com visitas e visões, Deus falava com Jacó em sonho, Moisés falou face a face como quem fala como um amigo, e todas essas pessoas que o Senhor falou, de maneira audível, em sonhos, em visões,
tudo isso convergia para Cristo. Em nada era algo que Deus dizia assim, olha, eis que eu te digo, porque vai aparecer um varão para você se casar com ele. Não tem nada a ver com isso. Ainda que fosse isso, ainda que a declaração fosse um marido que vai aparecer, é porque toda a descendência dele, é porque todo o povo da aliança, todo o pacto de Deus seria afetado por essa profecia. E não uma particular elucidação, não algo direcionado a mim, para atender os meus propósitos, os meus planos, os meus caprichos e ao meu próprio ventre. Deus não é o meu mordomo. Então sempre a revelação era anunciando a Cristo. Deus sempre falou e sempre apontou para Cristo. Então ele vai dizer, Deus falou outrora, de várias maneiras, aos pais pelos profetas. E nesses últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. A pessoa do Filho, a nomeação do seu Filho, ele como um herdeiro, não daquele que o Pai precisa morrer. A Cristo precisava que Deus morresse, o Pai, para que ele recebesse. Não, herdeiro por direito, porque o Pai dá a ele, porque o Pai outorga a ele, porque o Pai diz assim, tudo que é meu pertence ao meu Filho. Então ele diz, olha, ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, e esse que recebeu todas as coisas, foi ele que também fez todas essas coisas. Salmo capítulo 2, versículo 8, irmãos. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Nós cantamos isso hoje, irmãos, falando sobre o Filho. Mais uma prova de que o Antigo Testamento falando do Filho. Aí no Salmo que nós cantamos falando sobre o Messias, falando sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O domínio de Cristo sobre todas as coisas. A nomeação do Filho como herdeiro de todas as coisas, é uma palavra-chave no livro de Hebreus. Nós vamos ver isso em todo lugar, no capítulo 1, versículo 14, capítulo 6, versículo 12 e 17, capítulo 9, versículo 15, capítulo 11, versículo 7 e 8, e no capítulo 12, versículo 17. O meu interesse de saber por que Cristo ele é herdeiro e do que ele é herdeiro, porque eu sou co-herdeiro. Eu sou co-participante, eu vou receber todas essas coisas. Ele foi lá e conquistou para mim. Cristo conquistou, o Pai deu a Ele. E Ele nos dá todas essas coisas. O que é que eu tenho mais buscado nesse mundo? É por isso que os hebreus, ao ouvir isso, perderam seus bens. Perderam seus familiares, perderam as suas vidas. Mas isso foi apagando da sua mente, isso foi apagando os seus corações. A Castelo Forte precisa conhecer e manter isso vivo. O que é que eu tenho para receber como herança? Então, eu não desisto. Eu sei o que eu vou receber por herança. O versículo 3 vai dizer, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, eu estou procurando não repetir as coisas que eu falei no sermão passado, mas o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, como uma moeda, né, cunhada ali, em que coloca alguma autoridade, algum imperador, algum rei, exatamente com essa ideia. Ele é a expressão exata de Deus. Deus está sendo revelado ali em Cristo Jesus. E aí eu citei também Filipe, mostra-nos o Pai, Cristo, estamos ouvindo, estamos vendo todas as coisas, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta, isso é suficiente. E a resposta de Cristo é, estás tanto tempo comigo, Filipe, e não tem me conhecido, que inclusive, eu falei tanto, e não é desgosto para mim repetir, Castelo Forte, Cristo está tanto tempo conosco, e nós não temos conhecido a Ele.
A sua palavra, ela que revela a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. E nós não temos conhecido, porque é o tempo todo leite, e precisa que de novo alguém venha e ensine. É cada coisa grotesca que nós escutamos, irmãos, de membros antigos da igreja, no que se diz respeito à palavra, o básico. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, irmãos, na linguagem do sacerdote, de pegar o animal, colocar a mão sobre a cabeça dele e degolar ali, para que o sangue pudesse escorrer e dizer, para aquela pessoa que levou a oferta pelo pecado, dizer assim, olha, seu pecado foi expiado. A pessoa do lado de fora ouvindo o barulho do degolar, o cheiro do sangue ali, eu fico imaginando o alívio daquela pessoa dizer, o meu pecado foi expiado. E hoje nós entendemos que não por causa de um animal, e não um animal de novo, mas Cristo, Ele sendo o sacerdote, e Ele sendo a própria oferta, Ele sendo o próprio Cordeiro, Ele expiou os nossos pecados. E depois disso, Ele vai para junto do Pai, no lugar de mais alta honra. Olha, Ele não ficou num lugar mais abaixo de Deus. Se Ele ficou do lado direito é porque Ele tem alguém assim, um é superior, outro é menor. Ele está junto, na mesma cadeira. Nós cremos num só Deus. Subsistem 3 pessoas, mas apenas um só Deus. O Salmo 110, queridos. Salmo 110, no versículo 1. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Meus irmãos, veja, fez expiação dos pecados e conserva os seus inimigos derrotados, de maneira que não tem ninguém mais que lhe acuse pelo seu pecado. Quem será contra nós? Ele fez expiação e não tem ninguém que diga, você é pecador, então você vai para o inferno. Não tem ninguém que diga mais isso, porque ele, depois de fazer expiação, sentou-se à majestade de Deus nas alturas. O versículo 4 diz, irmãos, e me perdoe ainda, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustentar todas as coisas, irmãos, Ele quer dizer a história da sua vida. Cada passo que você dá, cada fio de cabelo que cai da sua cabeça, aquilo que você pensa em fazer amanhã, aquilo que você fez antes, não existe autonomia. O Senhor governa sobre tudo e todos. Você não é autônomo. O Senhor governa tudo. O versículo 4 diz, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Irmãos, os anjos, eles são servos a serviço do nosso Deus. Eu não queria falar angiologia aqui, não queria perder tempo. Seria até investir se a gente tivesse tempo falando sobre a função dos anjos, mas eles estão sob a ordem do Pai, a ordem do Filho e do Santo Espírito. Os anjos, eles são servos, então Cristo tem nome muito mais excelente, muito mais superior do que eles. 4 coisas nós vimos, inclusive no sermão passado, que apontam para a pessoa e para a obra do Filho. Nós vimos, queridos, que quem Jesus Cristo é, no versículo 3, nós vemos que Ele é a expressão exata do ser de Deus, o resplendor da sua glória. Nós vimos que Jesus Cristo sustenta a história, Ele governa a história em absoluto. Então Ele sustenta a história. Nós sabemos o seu ato, a sua obra, que é a purificação. Então Ele fez a purificação e Ele se tornou, então, aquele rei que se assenta com os inimigos debaixo dos seus pés. Então essas 4 ações que falam sobre a pessoa, sobre a obra, sobre a posição do Filho, faz com que nós o exaltemos. Foi isso que nós vimos mais precisamente no domingo passado, é o que nós vimos agora. Todas as coisas falam sobre o Filho. O Filho vai dizer, olha, toda a Escritura fala sobre mim.
Vocês estão aprendendo isso em Hebreus? Hebreus é um descortinado do Antigo Testamento. Você só está vendo porque Hebreus está falando. Então olha para todo o Antigo Testamento e veja a minha pessoa ali. Olhe lá e veja a minha obra em todo o Antigo Testamento sendo anunciada. Olhe a minha posição em todo o Antigo Testamento. O próprio Cristo vai dizer em João 5,39, examinai as Escrituras porque julgai ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Eles não tinham o Novo Testamento ali. Jesus Cristo disse, vocês olham o Antigo Testamento todinho, porque julgam que está lá a vida eterna, anunciava sobre mim. Elas testificam sobre mim. Mas uma coisa magnífica, irmãos, também esse texto nos mostra. Esses pequenos 4 versículos de Hebreus nos mostram algo incrível acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a pergunta 23 do catecismo, do breve catecismo de Westminster, do símbolo de fé da nossa igreja. A pergunta 23, que funções exerce Cristo como nosso Redentor? Jesus Cristo exerce a função de profeta, de sacerdote e de rei. E aí vai ser a pergunta 24, a pergunta 25, a pergunta 26. Depois nós vamos ver que esse profeta, esse sacerdote e esse rei, ele vai falar também sobre ele exercer esses 3 ofícios no seu estado de humilhação e também no estado de exaltação, que aí vai ser a pergunta 27 e a pergunta 28. E aí eu quero só encorajar você a estudarem os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os símbolos de fé de Westminster. Vejam só, irmãos, a resposta da pergunta 23 diz assim, Cristo, eu vou repetir a pergunta, que funções exerce Cristo como nosso Redentor? Veja, é isso que o autor do Hebreus quer dizer. Não voltem para os rudimentos da lei. Não abandonem o Evangelho, porque Cristo, Ele é o Redentor de vocês. Ele é o único Salvador de vocês. Então eu preciso deixar com exatidão para vocês e claro o que Ele sempre foi e o que Ele sempre vai ser. Então, irmãos, que funções exerce Cristo como nosso Redentor? A resposta do catecismo é, da pergunta 23, Cristo como nosso Redentor, Ele exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação, como no estado de exaltação. Vejam, irmãos, no Antigo Testamento nós vemos em vários livros esses 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei. O rei era chamado para o quê? O rei era chamado para governar a nação de acordo com as diretrizes da lei de Deus. Era assim que o rei era chamado. Nós vamos ver a Inglaterra, né? É a nossa maior expressão de como a rainha, ainda, hoje mais não, né? Infelizmente, mas como ela queria governar segundo a palavra de Deus. Entre aspas, submissa à palavra de Deus. Por isso que, inclusive, o Westminster foi confeccionada. Entra rei, sai rei e muda o que a Inglaterra crê. Então ela foi escrita lá na abadia do Westminster, mas serve para as igrejas reformadas ao redor do mundo. Então veja, o rei era chamado para quê? Para governar uma nação, mas de acordo com o quê? De acordo com as diretrizes da lei de Deus, com a vontade de Deus. O sacerdote, ele era chamado para realizar um culto conforme as diretrizes da lei de Deus. Tudo que o sacerdote fazia ali no santuário era conforme a lei de Deus dizia. Além também do sacerdote interceder pelo povo perante o Senhor. E o profeta, ele era chamado para anunciar ao povo com fidelidade a palavra que recebia de Deus. Então, nós vimos o quê? Nós estamos estudando pela manhã o profeta Oséias. Com que fidelidade Oséias diz aquelas coisas. Que maravilha. Veja, irmãos, um ofício é uma função exercida com autoridade, mas reconhecida publicamente. Para cada ofício do Antigo Testamento, o reconhecimento público que conferia autoridade para o exercício possuía algo bem particular. Vejam só, a primeira coisa, a consagração do sacerdote era feita por meio da cerimônia de unção. Depois da unção, o sacerdote já estava apto para exercer o seu ofício. A mesma coisa era com o rei. E aí vamos ver Saul sendo ungido e depois sendo empossado em 1 Samuel, capítulo 10 e capítulo 11. Davi também foi ungido e depois empossado em 2 Samuel. Salomão foi ungido e empossado na mesma cerimônia em 1 Reis.
Jesus Cristo, ele é o ungido do Senhor. Nós vemos os profetas como ele era chamado no seu ofício, fazendo revelação direta de Deus. Moisés, Jeremias, Ezequiel. Irmãos, todos os que exerceram esses ofícios no Antigo Testamento, nós temos que ter certeza de uma coisa. Todos esses, todo rei, todo sacerdote, todo profeta, todos eles que exerceram esse ofício no Antigo Testamento, eles exerceram de maneira imperfeita e de maneira incompleta. Por quê? Porque eles eram homens, eles eram pecadores, mas eles tipificavam aquele que viria, aquele que iria exercer esses ofícios de maneira plena e perfeita. Então veja, quando ele exercia o ofício de profeta, ele exercia, inclusive, reconhecendo que seu ofício era incompleto, que seu ofício era parcial, veja, que era imperfeito, mas ele sabia que estava anunciando aquele profeta perfeito, ou aquele sacerdote, o sumo sacerdote perfeito, completo, absoluto, ou o rei perfeito, completo e absoluto. A tipificação ou sombra, como nós chamamos, né? A gente não vê com clareza, mas ele está ali, o nosso Redentor, Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o rei, irmãos. Ele é o rei, seu ofício de rei. Ele governa sobre tudo e todos de modo especial sobre o seu povo. Ele também é sacerdote. Foi ele que pagou a pena do pecado do seu povo por meio do seu sacrifício e continua intercedendo por ele. Veja, expia o pecado e continua intercedendo ainda por nós. Ele também é o profeta, porque transmite a vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, querido, Jesus Cristo cumpriu plenamente os 3 ofícios. E ele cumpriu tanto no seu estado de humilhação, quanto no seu estado de exaltação. No seu estado de humilhação, quando ele, em primeiro lugar, encarna. Ele, o Deus Criador, agora, que fez todas as coisas, segundo a palavra do seu poder, e nós vimos aqui em Hebreus, tá? É ele que fez todas as coisas, ele encarna numa de suas criações, isso já começa aí o estado de humilhação. Ele já se humilha aí. Então ele encarna em forma humana o próprio Deus, não usurpou o seu próprio Deus, então se humilha, e aí o que acontece? Depois da sua humilhação em nascer como homem, ele cresce e ele sofre, e aí então ele é crucificado, morto e sepultado. Então esse é o seu estado de humilhação. Nesse estado de humilhação, então ele cumpre esses 3 ofícios. Mas Jesus ainda continua cumprindo o seu ofício também. E ele também cumprirá ainda plenamente esses 3 ofícios no seu estado de exaltação. Jesus, ele cumpriu esses estados na sua exaltação quando? Quando ele venceu a morte. Veja só, no estado de exaltação, quando? Como? Quando ele vence a morte. Quando a morte morre ao ver a ressurreição de Cristo. A morte morreu na morte de Cristo Jesus. Então veja o pavor da morte ao encontrar com Cristo ressurreto. Então Cristo ressurge sendo exaltado pelo Pai, então ele vai assunto aos céus. Então esse é o seu estado de exaltação. Ele cumpre os seus ofícios quando ele ressuscita e aí sobe aos céus, e lá ele continua cumprindo esses 3 ofícios, e quando ele voltar para buscar a sua noiva, nós, a sua igreja, ele vai voltar e vai exercer esses 3 ofícios ainda. Veja que maravilha, por que nós temos que confiar e exaltar? Esses 3 ofícios, queridos, não existem mais na igreja. Porque só Jesus Cristo, ele não foi o cumpridor perfeito e pleno, então não existe mais sacerdote, não existe mais profeta, não existe mais reis. Lucas capítulo 4, do versículo 17 ao 21, e Atos 3, 22, vai dizer que ele é o profeta de Deus. Romanos 8, Hebreus 4, vai dizer que ele é o sacerdote de Deus. Filipenses 2, Apocalipse 19, vai dizer que ele é o rei do universo. Então é Cristo Jesus. Mas o que nós podemos concluir então, irmãos? Esses ofícios não existem mais na igreja, porque Cristo é a consumação plena desses 3 ofícios. Mas eles estão presentes na igreja, esses ofícios. De que maneira? Cristo não está presente na igreja?
através dos dons. Os dons que foram dados com um propósito, a edificação da igreja. Então, quando ele dá dons ao quê? Ele dá dom aos profetas, que são aqueles que pregam a palavra de Deus, são aqueles que têm o dom de pregar a palavra de Deus. E as mulheres não receberam esse dom, e nunca vão receber de pregar o evangelho. A mulher não deve pregar o evangelho em hipótese alguma. Elas não receberam esse dom. Mas aí alguns homens o Senhor dotou com esses dons de pregar a palavra com fidelidade. Então ainda na igreja nós vemos esse ofício através de dons de profeta. Entendam, através dos dons dos profetas. Nós vimos também o ofício de sacerdote. Nós vimos que é aquele que faz visitas, aquele que aconselha de acordo com a palavra de Deus, aquele que vai lá e ora, que intercede pelas pessoas. E nós vimos aquele que possui o dom de administrar, aquele que consegue resolver questões civis da igreja, conforme a orientação da palavra de Deus e outras coisas. Então nós podemos ver esses dons na igreja através de quem? Do pastor, dos presbíteros e dos diáconos. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Dito essas coisas, sendo expostas essas coisas aos nossos corações, meus irmãos, o autor de Hebreus queria dizer, olha, ele é o Redentor, não esfriem na fé de vocês. Qual é o pecado que é maior do que o meu perdão? Qual é o pecado que é maior que a minha graça? Qual é o sofrimento nesse mundo que é maior do que a minha glória? Por que é que vocês estão apagados? Por quê? Qual é a justificativa? Porque eu não consegui aceitar nenhuma delas. Ele é o nosso único Redentor. Você está confiando em você mesmo. Você está confiando no sofrimento, é isso? Então o autor do Hebreus vai dizer, olha, eu quero apresentar para vocês, Hebreus, e é apresentado para nós da Castelo Forte, Cristo. Ele é o profeta. A palavra vai vir sempre dele. A palavra que conforta, a palavra que nos traz segurança, a palavra que nos exorta, a palavra que nos trouxe salvação plena. Ele é o sacerdote, aquele que diz, você não tem mais culpa, você não tem mais peso nenhum, já resolvi o teu maior problema. Ele é o rei que diz, eu governo tudo na tua vida. Eu governo o tempo, eu governo os teus planos. Coloca, apresenta diante de mim as tuas ansiedades, os teus medos. Eu sou o rei, tu teme quem então? Você sai daqui essa noite então, tem esse Cristo. Que miserável homem, que pobre homem. Eu quero orar por você agora.